Olá, eu sou Simone Rigotti e começa agora mais um Alfa Pod, o podcast da Rádio Alfa Florianópolis. Estamos aqui no Della Summit, no lounge da Rádio Alfa Florianópolis, recebendo hoje com muita alegria a jornalista Luciana Mitre. Lu Mitre, boa tarde, Lu. Tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Muito feliz de ter você aqui com a gente. Estou muito feliz aqui também. A Luciana é jornalista, ela inspira mulheres através da sua história e através de um negócio que ela levou, que ela gostava de fazer para poder, vamos dizer assim, arrebanhar essas mulheres, inspirar essas mulheres de várias áreas a buscarem a sua, digamos assim, a sua alegria de viver ou reencontrar essa alegria de viver, Luciana. Eu acho que a primeira coisa é reencontrar-se, né? A primeira coisa é você se descobrir, saber o que você gosta, quais são os teus skills, né? O que você veio para fazer, qual é o legado que você quer deixar, e aí depois vai embora. Isso aí, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Você é jornalista, né? E como é que você começou a sua carreira? Eu sou da área de educação, fiz mestrado em psicologia da educação também, mas sempre fui uma jornalista assim, nata, né? E no final, olha só, eu falo no final da vida. Não, tá. Falta muito ainda. Não, depois de muitos anos, olha no final. Depois de muitos anos eu resolvi fazer o que eu queria, que era jornalismo, que era o grande sonho da minha vida, porque eu acho que o que eu adoro fazer na minha vida é contar histórias. Sim. Então eu resolvi fazer jornalismo e hoje eu conto histórias. Eu ouço com muito carinho as narrativas da vida. E qual foi o ponto de partida em que você mudou essa chave na sua vida e começou a inspirar as mulheres? A gente sabe, né, quem ainda não conhece um pouquinho da história da Lu, ela ficou viúva muito cedo, né, Lu? E isso mudou completamente o modo como você se via no futuro, não é verdade? Sim. Eu tinha uma empresa que fazia cursos no exterior, então essa minha ligação com o mundo todo sempre existiu, né? Sempre foi uma coisa que eu sempre fiz e que eu gosto muito, né? De descobrir coisas. E há 9 anos atrás eu fiquei viúva e isso realmente mudou toda a minha vida. Foi um momento muito difícil e foi um momento que eu percebi algumas dificuldades por ser mulher, que até então eu nunca tinha experimentado. E foi justamente nas mulheres que eu busquei força, foi nas mulheres que eu busquei aconchego. E eu simplesmente me apaixonei por tudo que eu vivi e eu decidi que o resto da minha vida, olha eu de novo falando que o resto da minha vida era isso que eu queria fazer, que esse era o legado que eu queria deixar. Você falando no resto da sua vida, ela contou agora um pouquinho que ela já é vovó, eu pensei, eu sou vovó linda, né? Com aquela ideia que a gente tinha de vovó antigamente, e as vovós de hoje, né? Maravilhosas, se reinventando, abrindo empresa, conquistando o mundo, é outra coisa agora, né, Lu? Tu sabe, Simone, que nem sei explicar se isso faz parte da natureza da gente, né? Mas depois a Maria Eduarda, Duda, minha neta, que depois mora fora do Brasil, Dubai, mora em Dubai. Imagina só. Depois que a Duda nasceu, eu tenho muita vontade de construir coisas que ela aproveite, sabe? É como se fizesse deixar um legado. Deixar um legado, preparar um mundo para ela, onde ela tivesse muita liberdade, que ela pudesse ser ela mesma. Então isso é uma coisa que eu penso muito, engraçado, né? E não era uma coisa que eu pensava. Sim. E hoje eu tenho, assim, é como se eu tivesse estendido, assim, o prazo de, não, eu ainda preciso fazer muita coisa, né? Isso é uma coisa que eu não consigo evitar. Que bacana, que legal. E como inspira isso a gente, né? Mas nesse momento ali do falecimento do seu marido, né? O que mudou em você? E como é que nasceu o Inspirando Mulheres, que é esse movimento que você criou? Então, na minha empresa, o que eu fazia? Eu prestava serviço para grandes empresas, como Honda, Ipiranga, Volkswagen. E eu levava muitos executivos, assim, 300, 400 executivos, para cursos no exterior. E eu era curadora desses cursos, de vários temas, liderança, atendimento ao cliente. Então, essa era o meu fazer, né? Só que aí o que aconteceu? Quando eu fiquei viúva e que eu percebi essa dificuldade de assumir alguns lugares que nitidamente eram, para mim, naquele momento se tornaram masculinos, porque eu tive muita dificuldade. Eu falei, não, eu preciso me inspirar em outras mulheres e eu quero ver como faz isso. E aí eu preparei o primeiro programa só para mulheres. E como eu adoro escrever, eu no final de semana
fui escrever sobre... Porque quando eu montava os programas, eu sempre contava uma história, escrevia uma história e aquela história se transformava num programa. E eu fiz isso no final de semana e eu escrevi... Não é simplesmente um programa, ele tem... Não, ele é uma história, é uma experiência... Uma experiência, isso. Uma experiência completa, né? 360. E aí eu escrevi assim, inspirando mulheres empreendedoras. E eu falei Quando assim... começou isso? 2019. Tá. E eu pensei o seguinte, bom, que este vai ser o primeiro programa que eu vou fazer em causa própria. Eu preciso me inspirar. Sou eu que preciso, sou eu que estou empreendendo e não sei para que lado eu vou. Era um momento que eu realmente não sabia o que eu deveria fazer. E eu fiz então, e sempre trabalhei internacional, né? Eu fiz então um programa em Portugal. Chamei algumas amigas, viajamos entre 20 mulheres, fizemos um curso na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, visitamos empresas que eram só de mulheres, que eram organizadas só por mulheres. Mas eu vou te falar que o melhor de tudo não foi o programa. O melhor de tudo foi aquele engajamento. As conexões. Era pior, era pós-programa que a coisa acontecia de verdade, sabe? Que o jogo começava, que era quando a gente dividia as nossas vulnerabilidades. E isso eu acho fundamental. Quando a gente começava a dividir as vulnerabilidades... sucesso é fácil, né? Nossa, agora se abrir, né? Falar dos fracassos. Você sabe que eu tenho dificuldade um pouco com isso, porque todo mundo conta o lado positivo. E aquelas dores que a gente tem, né? Eu achava que não existiam, porque... Perder a vergonha de Essa era a minha dificuldade, né? Como é que eu vou contar para as pessoas que eu sinto dores? Então, quer dizer que eu não sou boa? Que eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, não posso, tenho medo, né? Não tenho dinheiro, não entendo. Me sinto insegura, às vezes, com a minha aparência, o modo como os anos estão me tratando. Tudo isso mexe muito forte com a gente, né? Então, veja bem, eu comecei a namorar meu marido com 14 anos. E eu fiquei viúva aos 48. Nitidamente eu percebi que tinham lugares da vida que eu não passei. Que ele fazia isso. Muito bem, né? Ele era extremamente cuidador. Então, como ele fazia isso... privilégio ter tido isso, né? Exato. Foi um privilégio, mas também foi uma forma de me deixar... de muitas coisas, né? Me poupou, mas quando eu me dei por conta aos 48 anos, eu era uma mulher com medo, insegura e não sabia fazer uma série de coisas, né? Principalmente porque ele era do mercado financeiro e eu não sabia cuidar de dinheiro, que uma grande maioria das mulheres não sabe. E aí eu tive que recomeçar a vida aos 48 anos de idade. Olha só. Não foi fácil. Então, quando eu estava com essas mulheres, eu percebi que eu podia dizer, eu não sei, eu tenho medo, eu não sei por onde eu vou. E aí começou Inspirando Mulheres, que começou como Inspirando Mulheres Empreendedoras em Portugal. O próximo nós fizemos em Dubai, o nosso tema, sempre temos um tema. O próximo falamos sobre o luxo, fizemos um curso na Sorbonne de Abu Dhabi, foi sensacional. E agora 6 anos se passaram e nós já fizemos 17 edições internacionais. Eu mesmo já tive em 2 desses encontros, né, Lu? Já fomos para países fantásticos, né? Tailândia, Marrocos, Índia. Esse ano, próximo ano, estamos indo para o Japão. Fizemos a Europa, Estados Unidos, México, sempre procurando nos inspirar com negócios de outras mulheres. Então, para mim, inspirar é uma estratégia. E quem são as mulheres que estão com você? De que idade que elas têm? De que profissão? Ou é muito variado? É extremamente variável. Você sabe que eu tenho uma duplinha maravilhosa que viaja sempre comigo, que a neta começou a viajar comigo, ela tinha 19 anos, e a avó também ia, as duas empreendendo, a neta e a avó. Depois, nos anos seguintes, começou a ir a mesma neta, a mãe e a avó. Então eu tenho, já viajaram meninas de 16 anos comigo. Então eu sinto que o Inspirando é um espaço de troca, é um espaço que recebe, sabe? É um espaço de escuta. E quando a gente se sente escutada, olhada, sentida, a gente vai embora. E quem são as mulheres que te inspiram? Muitas mulheres, né? Uma em especial é minha filha. Hoje ela tem 27 anos. E eu, nos últimos 9 anos, que foi quando eu fiquei viúva, o meu olhar, engraçado isso, né? O meu olhar se voltou para ela. Porque eu queria ver, imagina que eu aos 48 estava começando coisas que ela estava com 17 na época, também começando algumas coisas. Eu me sentia quase na mesma idade, sabe? Então as inseguranças dela também eram as minhas. Não que eu falasse, né? Mas eu sabia. E é uma força, um olhar diferente, um olhar para a vida, assim, sem regras. É maravilhoso. Então, assim, ó, eu sou uma apaixonada
por mulheres. E fora a sua filha, quem que te inspira? Quem são as mulheres, assim, que às vezes que não estão no seu ciclo, mas que você olha e fala, poxa vida, eu olho para essa mulher e falo, quero ser igual a ela, eu quero ser próxima disso. Então eu não tenho isso, sabia? Eu tenho momentos assim que eu me inspiro em várias mulheres. Eu me inspiro muito na Frida Kahlo, porque eu acho ela uma mulher forte, que trabalha trabalhou sempre em cima da vulnerabilidade dela. Ela recriou a história, né? Com coragem. Eu gosto muito da Frida. Eu gosto muito da Coco Chanel, porque eu gosto de mulheres que elas fazem diferente. Eu gosto das mulheres que se jogam. Eu ouço muito que eu me jogo sem pensar nas experiências. Não, eu não me jogo sem pensar. Eu me jogo com a certeza de que eu vou chegar no lugar que eu quero. Mas eu, hoje em dia, me jogo nas experiências. Eu estou experimentando coisas para poder dizer se vale a pena ou não. E aí eu percebi que nos últimos anos da minha vida eu não me jogava. Então eu estava dentro do padrão, né? Mãe, esposa, empresária, enfim. Mas hoje não. Hoje eu tenho um olhar completamente aberto, como eu te disse antes, para as narrativas que eu vou conhecendo pela vida. Luciana Mitre, qual hoje é o seu maior patrimônio? Não físico, não material, mas o seu maior patrimônio, que você acha? Eu acho que o meu maior patrimônio é a vida que eu levei até hoje. Eu andei pelo mundo todo, praticamente. Se você perguntar o que eu não conheço, eu ainda não conheço a Oceania. Não sei, ainda não está nos meus planos. Que não, né? Pois é, mas não, ainda não esteve nos meus planos, vamos ver. Mas eu conheço o mundo de uma forma... Eu não sou uma turista. Eu sou uma viajante. Eu quero conhecer, eu quero saber o que as pessoas pensam, como elas se sentem, o que elas comem, por que elas fazem aquilo. E eu viajo dessa forma. Essa veia jornalística que você tem, né? É isso. É isso. E de poder contar tudo isso. Da gente poder contar. Você sabe que eu estava conversando com uma amiga hoje de manhã e eu achei muito engraçado. Eu morei em Florianópolis há 27 anos atrás. Hoje mora em São Paulo. Hoje moro em São Paulo. E eu mudei muito. Antes de chegar em São Paulo, eu mudei muito porque o meu marido era do mercado financeiro e a gente é meio praxe, né? Mudar muito de cidade. E eu morei aqui em Florianópolis por 2 anos. E ela estava conversando comigo de manhã, ela disse, tu lembras? Quando você morava aqui, você viajava e depois você nos convidava, as amigas, para tomar um chá. Olha, não lembro disso. Eu convidava as amigas para tomar um chá para contar o que você tinha conhecido. Olha que interessante. E aí eu fiquei sabendo que a primeira vez que eu fui para o Marrocos, que é um país que eu amo de paixão, foi há 27 anos no Marrocos também. Eu já fui umas 5 vezes. Fiz inspirando né? em Marrocos. Fui já umas 5 vezes para o Marrocos. Já fui sozinha para o Marrocos, que o pessoal fala que é maravilhoso. Perigoso, né? Não é nada. Não existe. Essa questão do perigo não existe. A gente precisa se proteger de algumas formas, né? E vamos embora. Claro. Então eu sempre tive essa coisa de querer contar para as pessoas como é os lugares diferentes. Que bacana. Sempre quis. E as mulheres que você viu nesses outros países? Todas igual a gente. Todas, né? Todas nós somos idênticas. O desejo fundamental é o mesmo, né? Mesma coisa. A gente ama os filhos, a gente quer ter a nossa casa, a gente quer ter o nosso trabalho. A gente só quer ser igual. Essa também foi uma discussão que eu tive com um menino, com um jovem que eu amei essa semana. Que ele fala assim, mas por que vocês estão... forçando tanto a barra com esse negócio de mulher, de mulher, de mulher. E eu falei, porque neste momento nós precisamos fazer isso. Estamos aqui num momento, para mim isso aqui é histórico. 7.000 mulheres ouvindo, falando, conversando, discutindo sobre empreendedorismo feminino, né? Porque o empreendedorismo, ele normalmente sempre foi uma questão mais masculina. As mulheres tiveram que... penar para entrar nesse mundo. Conquistar direito. E na verdade não foi assim tão conquistado, tá? A gente começou a entrar quando os homens começaram a faltar, que foram para a guerra. Tem toda uma questão histórica que eu acho que não vale a pena a gente entrar, mas enfim, a gente entrou. Mas tem mulher que não podia, que o pai não deixava. Não, e continua tendo. Trabalhar. E aí você tem que se posicionar e falar, cara, por que você quer trabalhar? Eu te dou tudo. Eu falei, não, eu quero trabalhar porque eu quero encontrar o meu lugar no mundo. Eu tenho a minha vida, o meu legado, a minha história para contar, né? E eu acho que hoje a gente está num modelo diferente, onde a gente diz, não, eu posso fazer.
precisa ser uma opção, Simone. Não pode ser uma coisa que eu não posso fazer. Precisa ser uma opção, né? E hoje até a gente tem que cuidar um pouquinho para não virar, né? Porque tem muitas mulheres que assim, que a gente é diferente dos homens, né? A gente tem uma coisa mais afetiva, eu acho, mais sinestésica. Tem que fazer um parênteses. Quando eu vou numa empresa que eu sei que ela é comandada por uma mulher, eu me sinto mais segura, porque eu sei que ali a coisa funciona bem. Eu não sei, eu tenho uma confiança na liderança, não sei se você sente isso também, na liderança das mulheres, seja em vários âmbitos, entendeu, da vida. Então eu vou te dizer por que tu te sente assim. Nesses últimos anos do Inspirando Mulheres Empreendedoras, eu percebi que, sem exceção, todas sem exceção, sentiam uma vontade de empreender de uma forma diferente. De uma forma mais real, mais verdadeira, vou dizer a palavra verdadeira. E muitas vezes a gente precisava até se masculinizar um pouco, ser mais firme do que a gente gostaria de ser, para poder entrar naquele ambiente. Competir. Né? Competir, exatamente. Então, assim, eu comecei a usar muito um termo que se chama net weaving. Qual é a diferença? Net weaving. Weaving. Que é uma rede, né? O weaver é uma rede que você vai construindo. Então, qual é a diferença entre o networking e o net weaving? Quando os homens, vou separar entre homens e mulheres para ficar mais claro, tá? Quando os homens vão marcar uma reunião para conhecer alguém, para fazer network, para fazer negócio, né? Eles vão para reunião, eles fazem um negócio, eles são muito objetivos, focados, e isso é bacana no homem. Eu super admiro isso, né? A mulher, ela tem mais dificuldade de fazer isso. Porque quando a gente chega numa empresa que você sabe que é mulher, por que você já relaxa? Porque você não precisa competir. Então, no network, você fala de trabalho, competição, entrega. No netweaving, você fala de cocriação, vamos fazer juntas, vamos caminhar juntas. O que tu está fazendo que eu posso te ajudar? Como é que o netweaver, ele primeiro pensa em que eu posso te ajudar, para depois ver o que vai acontecer entre nós duas, né? E isso é muito do sentimento feminino, né? É mais ou menos como aquela coisa do côncavo e convexo. É isso, né? Nós somos diferentes, né? Que bom que hoje nós estamos tendo um grande número de homens que fazem muito netweaver, né? E nós mulheres precisamos fazer network. Muitas vezes é necessário, mas a gente pode escolher. Não, eu agora quero fazer só negócio. Mas eu agora quero ser eu mesma. Eu, por exemplo, não sou uma networker. Eu sou uma netweaving. Eu não consigo não me conectar com as pessoas que não seja pela história delas. Né? Por isso que eu digo que eu sou uma contadora de histórias. Antes de fazer negócio... É um contador de história, como a gente toda gosta, notícia é uma história. Né? Como a gente gosta disso, né? E como é importante. E eu vou te dizer uma coisa. Tem uma frase de uma música, nós temos uma música no Inspirando, que fala assim, ó: nós estamos contando histórias, nós mulheres estamos contando histórias. Hoje, nesse evento, nós estamos contando histórias. Nós estamos contando as nossas histórias. Isso é legal. Isso é lindo. E qual é a história que você ainda não contou? O que você pensa para o futuro agora pra gente? A minha aqui. Eu tô escrevendo um livro, comecei a escrever o ano passado. E foi muito bacana, né? Porque eu decidi, vambora, aceitei. Várias editoras tinham me convidado. Você tá escrevendo? Eu tô escrevendo, não tenho ghostwriter. Eu quero escrever, adoro escrever, né? Então não posso fugir disso. Eu gosto mais de escrever do que falar, imagina. Você falo muito. Às vezes, tipo assim, eu adoro escrever também, mas às vezes a ideia da gente não, né? Você não consegue colocar de forma clara. Olha, e aí... eu fiquei muito feliz com os primeiros capítulos. Pra quando isso agora? Então, eu vou te dizer quando é que eu dei uma parada. Eu tenho uma... Não é consultora, nem sei o nome dela. Ela vai me dizendo, olha, nós vamos fazer tantos capítulos, vamos começar por essa parte e tal. E daí, só que no começo ela me deixou livre. E ela disse, escreve alguma coisa para eu ver o teu estilo, para eu poder entender. E eu escrevi, e eu disse o quê? Ela disse assim, vamos fazer uns 4 capítulos? E eu fiquei pensando, não vou conseguir escrever nenhum, quanto mais 4 capítulos. E aquilo saiu, fluiu de um jeito. E eu me assustei quando eu mandei os 2 primeiros, né, para ouvir, se eu não tinha que apagar o resto. E ela falou assim, tem mais alguma coisa escrita? Eu preciso ler. Porque ela estava curiosa para saber o que eu ia escrever. E aí eu comecei... Ele existe, né? Ele já existe, você só precisa colocar no papel. Exatamente. Só que quando eu cheguei no dia da morte do Marcelo, que eu conto em detalhes, eu não consegui mais escrever. Eu imagino. Eu parei. Mas eu achei que no outro dia eu continuaria.
vai fazer um ano. E eu não consegui mais escrever. É como se eu não quisesse voltar naquele momento, sabe? E tu vê, fazem tantos anos, né? Mas faz parte da minha história. Mas foi a coisa mais marcante, né? Foi muito marcante. Foi muito marcante. Mas você vai conseguir. Vou, com certeza. Então essa história eu não contei ainda. Que bacana. Eu vou contando aos pouquinhos, né? Eu gosto muito de aos domingos. Eu escrevo no meu Instagram. É o dia Qual que é eu o seu escrevo. Instagram para as pessoas É lu.mitri. Lu.mitri, @lu.mitri. Eu gosto muito no domingo escrever. Eu acordo super cedo sempre. Sou gaúcha. Toma um chimarrão. Somos gaúchas, Somos né? gaúchas. Faço meu chimarrão e aí eu sento na minha sala com meu chimarrãozinho e eu começo a escrever aquilo que eu tô sentindo naquele momento. Todo domingo eu faço isso. E ali eu conto, às vezes eu me lembro de alguma coisa, deixa eu compartilhar isso. Então, e eu acho o seguinte, as redes sociais, por exemplo, a minha rede social, que é uma rede corporativa, se chama inspirandomulheres.club, né? Essa é a rede que fala sobre o que eu faço do meu trabalho, né? Mas o lu.mitri sou eu. Você. Então ali eu falo, né, são os amigos, então eu falo que eu tenho vontade, eu converso com as pessoas e é impressionante. Então domingo, às vezes se eu não tenho nenhuma atividade, eu passo o dia inteiro conversando pelo Instagram, porque as pessoas vão respondendo e vão conversando comigo e é tão bom, porque eu sou muito apaixonada por redes sociais. Eu não tenho esta dor da rede social. Eu brinco às vezes que eu quero ter uns haters pra ver se eu... A gente, quando tem hater... Como é que é? Não, diz que quando a gente só é famosa quando tem hater, hater. né? Então eu não sou famosa. Preciso ainda trabalhar bastante na minha empresa para as pessoas conhecerem, porque... Eu quero essa discussão, sabe? Eu quero ouvir outras opiniões, eu quero ser contestada. É tão bom, isso não é ruim. Que legal. A gente precisa ouvir o outro lado, que é a questão da vulnerabilidade. Vou te contar uma história. A gente se conheceu, né? Na verdade, nessa época, eu morei 1 ano e meio aqui em Santa Catarina, durante a pandemia. Eu vim pra cá na pandemia. Um dos negócios do meu marido era um posto de gasolina. Balneário Camboriú. E eu vim pra cá pra cuidar dos postos. E achei uma loucura aquele negócio, né? E depois ainda acabei comprando mais um, tá? Aquelas coisas bem de gente maluca. E aí, num desses momentos muito difíceis, porque durante a pandemia eu decidi fechar a minha empresa. Porque eu trabalhava só com o internacional e a gente não sabia quando que voltaria, né? Ao normal. E fiz uma boa escolha. E aí, eu tava me sentindo assim, completamente perdida. E eu fui assistir um podcast, um videocast, né? Na verdade, um TEDx da Brené Brown. E que ela falava sobre vulnerabilidades. E aquilo foi tão importante pra mim, porque daí ela falava assim, a hora que você conseguir falar o que não tá bacana, você vai virar um ser normal, como todo mundo. Porque, cara... Vamos combinar, né? Nosso dia é dividido por pinceladas de sucesso, por pinceladas de momentos muito felizes. A maioria vamos lá. Vamos lá que, né? Então é isso, eu sou uma apaixonada por essa comunicação, por essa possibilidade da discussão, gosto muito disso. Que legal, muito obrigada por estar aqui no nosso Alfa Pod, aqui da Rádio Alfa. Luciana Mitri, jornalista, @lu.mitri. .mitri com I, Mitri. Mitri, obrigada, Lu, mesmo. Obrigada, por você estar Simone. aqui bem feliz mesmo. Adorei. Obrigada. Esse é o nosso Alfa Pod da Rádio Alfa FM.